Olá pessoal, sou o professor João Paulo e a gente vai estar iniciando aqui a matéria de Direito Penal. O nosso foco é o concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás, edital que já foi autorizado e possivelmente haverão 2.000 vagas. O edital está sendo cotado para ser lançado em setembro. A Realiza, reafirmando seu comprometimento com a sua aprovação, com a aprovação dos nossos alunos, vai liberar um curso preparatório gratuito para esse concurso da Polícia Militar de 2017, que já foi autorizado e que provavelmente terá edital lançado em setembro. Tranquilo? Então, como que vai ser a nossa dinâmica? Nós vamos trabalhar em cima do edital passado da Polícia Militar. A gente ainda não tem o edital lançado, então a ideia é, a gente vai trabalhar com o edital anterior. Então, nossa aula vai em cima do edital anterior, já avisando possivelmente esse próximo edital que deve vir mais ou menos na mesma lógica do edital anterior, tranquilo? Então, nosso curso não é um curso que tem a pretensão de esgotar direito penal, ele não tem uma vertente acadêmica de aprofundamentos doutrinários, é um curso na medida em que você precisa e em cima do edital anterior da Polícia Militar. Tranquilo, senhores? Então vamos lá, iniciando. Nossa matéria é Direito Penal. Nosso tópico 1 vai ser o qual? Noções gerais de Direito Penal. Tranquilo? Pois bem, o que a gente vai falar nessa introdução aqui? Nosso primeiro tópico, noções gerais de direito penal, é só uma base introdutória do que a gente vai trabalhar aqui, tá? Alguns conceitos, algumas noções, algumas terminologias que às vezes, quando elas são cobradas, elas derrubam um candidato que tem um conhecimento bem bacana sobre o assunto. Então, nessas noções gerais, a gente vai trabalhar as categorias, que é um assunto que nem está expresso no edital, mas que às vezes pode vir embutido em alguma questão e pode derrubar um aluno que ele tem um bom conhecimento de direito penal. Pois bem, tá. Nosso tópico 1.1. Qual que vai ser nosso objeto de estudo? Nosso objeto de estudo vai se restringir basicamente ao Código Penal, tranquilo? Então, nosso objeto de estudo vai ser bem focado no Código Penal. Código Penal, que também pode ser chamado na sua prova, que é o Decreto-Lei número 2848 de 1940. Então tá, nosso objeto de estudo desse curso, a gente vai focar muito em cima da literalidade do Código Penal, dos dispositivos do Código Penal. É óbvio que em dadas situações a gente vai trabalhar também a doutrina, algum conceito doutrinário e tudo mais. A gente vai focar bastante na literalidade do Código Penal, no que os dispositivos do Código Penal estão dizendo, tá? O Código Penal brasileiro é o Decreto-Lei 2848 de 1940, tranquilo? Basicamente, nosso estudo vai focar em cima desse Código Penal brasileiro, Decreto-Lei 2848 de 1940. Tranquilo, senhores? Tópico 1.1 é esse. Tranquilo? Copia aí, faz sua anotação, se for preciso. Pause o vídeo, tranquilo? Então, só passar uma dinâmica de aula. Vou anotar os conceitos no quadro, alguns conceitos mais extensos eu vou ditar. O que eu recomendo? Conceito anotado no quadro, se você não conseguir anotar junto comigo, você pausa e anota. Conceito ditado, ele vai ser mais rápido um pouco. Então, o que eu recomendo? Vá anotando e pausando, se for preciso, volta o vídeo para você anotar os conceitos que eu vou ditar. Tranquilo? Dinâmica comum e que todo aluno adota em relação às videoaulas. Beleza, tópico 1.1 esclarecido. Tópico 1.2 vai ser as categorias do direito penal. Categorias do direito penal. Vamos lá. Nas categorias do direito penal, você pode olhar lá no seu edital e falar, pô, professor, estou olhando o edital da PM aqui, não está escrito categorias do direito penal. Pois bem, eu vejo uma certa relevância em trabalhar isso aqui, em especial nessa introdução, porque aqui a gente trabalha com algumas terminologias
que às vezes ela pode confundir e, como eu já disse, derrubar um bom candidato. Então, é só uma questão de terminologia, uma questão bem tranquila, você anota no seu caderno, tenta fixar isso aí só para na hora da prova, caso ele utilize algumas dessas terminologias que a gente vai colocar aqui, você saiba a que ele está se referindo e não encontre problemas nesse tipo de questão. Tranquilo? Dentro da categoria do direito penal, a gente vai abrir essa primeira categoria, que seria o direito penal substantivo e o direito penal adjetivo. Pois bem, professor, nessa categoria aí, o que isso quer dizer? Quando a sua prova pode utilizar essa nomenclatura, direito penal substantivo, ele vai estar se referindo ao direito penal propriamente dito, tranquilo? Vai estar se referindo ao direito penal propriamente dito. Vai estar se referindo às disposições do Código Penal. Vai estar se referindo ao direito material. Então, quando a sua prova falar direito penal substantivo, é a nossa matéria, que é o direito penal em si, é o direito penal propriamente dito, é o que a gente vai estudar aqui em sala de aula. Direito material, tranquilo? Essa matéria, Decreto-Lei 2848, tranquilo? Beleza. Quando utilizarem a expressão direito penal adjetivo, ele vai estar se referindo ao direito processual penal. Então aqui bem tranquilo, tá? Só para você estar em dia com essas terminologias. Direito penal substantivo. O direito penal é a nossa matéria. É o conteúdo que nós vamos estudar. Também pode ser chamado de direito material. Direito penal adjetivo é o direito processual penal, que é outra matéria que vai ser ministrada por outro professor. Então, cuidado com essa terminologia, tá? Direito penal substantivo é o direito penal propriamente dito, é o direito material, é o conteúdo que a gente vai estar estudando, é a matéria do curso. Direito penal adjetivo se refere ao direito penal? Não, se refere ao direito processual penal. Tranquilo? Anotem essa categoria aí, beleza? Pois bem, outra categoria que vocês têm que saber, que é o dito direito penal objetivo e o direito penal subjetivo. Tá, vamos lá, para essa segunda categoria aqui. Direito penal objetivo e direito penal subjetivo. Pois bem, direito penal objetivo, quando você vê isso aqui na prova, ele está se referindo às leis penais vigentes no país. Tranquilo? Ele está se referindo às leis penais vigentes no país. Pois bem, quando você ler direito penal subjetivo, ele está se referindo ao poder punitivo do Estado, ao poder de punir do Estado. Então, direito penal objetivo, chegar um pouquinho para o canto aqui para quem está anotando. Direito penal objetivo são as leis penais vigentes no país, tranquilo? Código Penal, lei de drogas, são as leis penais vigentes. Direito penal subjetivo é o poder de punir do Estado, tranquilo? Então, decore isso aí, direito penal objetivo, são as leis penais vigentes no país. Direito penal subjetivo é o direito, é o poder de punir que o Estado possui, tranquilo? O Estado, ele tem a capacidade de criar leis e exigir a sua observância. Isso é o que a gente denomina de poder punitivo do Estado. O que é o poder punitivo do Estado? É o poder que o Estado possui de criar leis
e exigir a sua observância. O Estado, ele cria uma lei, ele rotula uma conduta enquanto criminosa e se você violar essa lei, nasce para o Estado poder punitivo em concreto, ou seja, ele criou uma lei e ele tem o direito de exigir que os cidadãos, que os indivíduos obedeçam essa lei. A partir do momento que o indivíduo desobedece essa lei e comete um crime, comete uma contravenção, nasce para o Estado o poder de punir no caso concreto. E ele deve aplicar esse poder de punir e aplicar uma sanção para aquele indivíduo que cometeu uma infração penal. Então, pois bem, poder punitivo do Estado é o poder que o Estado possui de criar leis e exigir que essas leis sejam obedecidas, sob pena de um indivíduo que a desobedecer ser submetido a uma sanção penal, a uma punição estatal. Tranquilo, senhores? Copia aí. Categorias do direito penal, basicamente é isso que os senhores têm que saber. Tranquilo? Beleza, foi, né? Questão mais de terminologias, tá? É bem tranquilo essa parte aqui. Essa parte que a gente falou que bem tranquila das categorias do direito penal, mais uma questão de terminologia, tá? Então fiquem atentos para você não cair em questão boba. Direito penal substantivo é o direito penal propriamente dito, é o direito material. Direito penal adjetivo já faz referência ao direito processual penal, tranquilo? Direito penal objetivo, leis penais vigentes no país. Direito penal subjetivo é o poder de punir conferido ao Estado. Professor, o que é esse poder de punir conferido ao Estado? É o poder que o Estado possui de criar leis e exigir a sua observância. Se você desobedecer à lei, você passa a estar passível de ser punido, de ser submetido a uma sanção penal, que por regra vai vir essa sanção na modalidade pena. Pessoal, vamos lá para o nosso tópico 1.3. Encerramos aqui categorias do direito penal, tá? Vamos para o tópico 1.3. O que é esse tópico 1.3? São as características da lei penal. Quais são as características? É importante você saber esse tópico, características da lei penal. Ele não está expressamente no seu edital não, mas é um tópico bem tranquilo. São 4 características, te ajuda a entender alguns princípios do direito penal. Então a gente vai trabalhar ele de maneira bem sucinta e rápida aqui. Vamos lá. Primeira característica é a generalidade. O que quer dizer a generalidade? Quer dizer que todos devem obediência à lei. Beleza. Segunda característica, impessoalidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que a lei se dirige a fatos futuros. E não a determinada pessoa. A lei se dirige a fatos futuros, impessoalidade, imperatividade. Imperatividade. O que isso quer te dizer? Quer dizer que a lei penal se impõe independentemente a lei penal se impõe independentemente da vontade dos particulares, da vontade dos particulares, vou colocar aqui embaixo, tá, gente? Porque o outro conceito é menorzinho. Imperatividade. A lei penal se impõe independentemente da vontade dos particulares. E por fim, qual que é a quarta característica? Exclusividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que somente a lei cria
crime e comina e prevê sanção. Vamos lá, o que eu quero te dizer com isso aqui? 4 características da lei penal: generalidade, impessoalidade, imperatividade e exclusividade. Vamos lá? O que esses 4 conceitos querem dizer? Generalidade: todos devem obediência à lei. Então, o que é a generalidade? A lei, ela se dirige a todos. Todos devem obedecer à lei. A lei, ela vai ser geral. Então, todos devem obediência à lei. Tranquilo? Generalidade. Impessoalidade: a lei se dirige a fatos futuros e não a determinada pessoa. O que é isso? Quer dizer que o nosso direito penal é um direito penal do fato. A lei penal, ela vai criminalizar, ela vai rotular as condutas criminosas sempre se dirigindo a fatos futuros e não criminalizando pessoa determinada ou pessoa específica. Por exemplo, crime do artigo 121 do Código Penal, o homicídio. Se você ler lá o homicídio, vai estar escrito matar alguém. Olha a lei penal criminalizando a prática de um fato futuro. A lei penal não fala fulano matar Beltrano, ciclano matar tal pessoa. Não, ela não se dirige a determinada pessoa específica. Ela não se dirige a pessoa específica, melhor dizendo. Ela criminaliza um fato futuro. Então a lei penal, ela é o quê? Impessoal. Ela criminaliza, ela se dirige a fatos futuros e não a determinada pessoa. Pois bem, a lei penal, ela é imperativa, característica da imperatividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a lei penal, ela se impõe independentemente da vontade dos particulares. O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que, independentemente de você concordar ou não com o conteúdo da conduta que é rotulada enquanto crime, independentemente de você concordar que aquela conduta deveria ou não ser criminalizada, você deve obedecê-la. Então, a sua concordância com a conduta criminalizada não modifica nada. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar em sala de aula. Artigo 217A do Código Penal, que prevê o crime de estupro vulnerável. Abre ele aí, abre uma aba aí do Google, se tiver com a internet, ou pega seu vadimeco e lê lá. Artigo 217A do Código Penal, estupro vulnerável. Se você praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos, a lei presumiu que foi estupro e estupro de uma pessoa vulnerável. Tranquilo? Professor, mas eu não concordo. Eu acho que uma pessoa com 13 anos, um relacionamento já extenso, a pessoa consentiu e tal, foi tudo conversado, eu acho que não deveria ser rotulado quanto crime, não. O que você pensa não interessa. Se você praticar uma conduta dessa com uma pessoa, seja uma moça, seja rapaz, não interessa. Se você praticar conjunção carnal, qualquer outro ato libidinoso com uma pessoa, seja um homem, seja uma moça, seja um rapaz, menor de 14 anos, você cometeu estupro vulnerável. Professor, não concordo. Eu acho que isso aí tinha que analisar caso a caso, verificar se houve uma exploração da vulnerabilidade, se havia um relacionamento prévio, se foi consentido, como que se deu esse consentimento, se a pessoa já tinha experiência sexual ou não. Não interessa o que você acha. A lei rotulou enquanto criminosa você praticar ato sexual, conjunção carnal com uma pessoa menor de 14. Eu acho errado. Não interessa. A lei penal é imperativa. Ela se impõe independentemente da sua vontade ou do seu consentimento. Se você, achando que é correto, que não deveria ser criminalizado, praticar conjunção carnal com uma pessoa de 13 anos, você vai lá e pratica, você cometeu o crime de estupro vulnerável, que é um crime hediondo. Então, o que quer dizer a imperatividade da lei penal? A lei penal se impõe independentemente da vontade, do consentimento do particular. Ela é imperativa, ela é cogente, ela é obrigatória. Tranquilo? Quarta característica, exclusividade. Somente a lei cria crime e traz a sanção penal. Gente, o que eu quero te dizer? Para uma conduta ser rotulada enquanto criminosa, ela tem que estar prevista em lei. E para uma conduta deixar de ser criminosa, tem que haver uma lei que revoga essa lei anterior. O que eu quero te dizer? Facilitando. Lei cria crime e a lei revoga crime. Lei prevê pena e lei revoga a pena. Então, o que eu quero te dizer? Somente a lei é que vai poder criar crimes. Costume não cria crime e costume também não revoga crime. Então, consigna no seu caderno. Somente a lei cria crime e comina a sanção. Costume cria crime? Não. Costume não cria crime, costume não cria pena. Costume não revoga crime. Quem cria crime e quem revoga crime é a lei.
Beleza? Vamos lá. Tranquilo. Então, dá um pause aí, né? Qualquer coisa, copia os conceitos, tá? Beleza, vamos lá. Isso aqui só foi uma introdução para você não ser pego em alguns conceitos básicos do direito penal. Tranquilo? Tá. Agora, a gente vai para um tópico extremamente relevante e que constava expressamente do último edital da Polícia Militar. Nosso tópico 2. Nosso tópico 1, noções gerais do direito penal. Gente, aqui era noções gerais. Direito penal, tá? Tranquilo? Observaçãozinha aí só. 1. Objeto de estudo, a gente falou, vamos focar na literalidade do Código Penal. 2. Categorias do direito penal, já falamos as categorias. Questão de nomenclatura, que é importante você saber para você não cair em questões que às vezes só mudou a nomenclatura, tá? A terminologia, bom você estar atento. Características da lei penal, importante você saber, às vezes pode constar do próximo edital e é bem tranquilo, tá? Generalidade, impessoalidade, imperatividade e exclusividade. Beleza. Agora vamos para o tópico 2. Tópico 1, noções gerais do direito penal, concluído. Você tinha que saber, era basicamente isso aqui, tá? Pois bem, nosso tópico 2 agora. Nosso tópico 2. Tópico que constava expressamente do último edital da Polícia Militar. Vamos lá? Qual que é o tópico 2, professor? Esse aqui constava expressamente. São os princípios constitucionais do direito penal. Princípios constitucionais do direito penal. Vamos lá? Tá. Primeira coisa que é importante você saber, esse tópico despenca em concurso. Toda vez que você estiver estudando alguma matéria lá, olhando o seu edital, gente, a gente estuda olhando pelo edital. Você não sai estudando o conteúdo por inteiro, não. Você olha no edital os tópicos daquele conteúdo que cai e estuda, entendeu? Então, para você não ficar estudando coisas que não constam no seu edital, tá? Nosso parâmetro, como eu já disse anteriormente, é o edital anterior da Polícia Militar, tá? Que constava lá princípios constitucionais do direito penal. O que eu quero que vocês saibam de princípios? Conceito de princípio. O que é um conceito de princípio? Gente, conceito de princípio, vou te dar um conceito bem básico, bem elementar, tá? Nunca vi eles cobrando conceito de princípio nas provas que vocês enfrentam, mas vou te dar um conceito para você entender. Tá, conseguido aí no seu caderno. Conceito de princípio. O que é um princípio? Conceito. Dentro de princípios constitucionais, vou passar um conceito de princípio. Conceito bem tranquilo, bem bacana de princípio, só para você ter uma noção do que são esses princípios. Tá? Conceito de princípio. São normas mais genéricas que orientam a atuação e a aplicação do direito penal. De novo, são normas mais genéricas que orientam a atuação e a aplicação do direito penal. Esse é o conceito que eu quero que vocês conseguirem. Então, conceito de princípio, que a gente vai colocar aqui, primeiro tópico de princípios, são normas mais genéricas que orientam a atuação e a aplicação do direito penal. Tranquilo? Beleza. Basicamente é isso. Professor, o que são princípios? Gente, princípios são as normas mais basilares do sistema penal. É a estrutura, é o alicerce, são as normas mais genéricas que vão orientar a criação das leis penais, a aplicação da lei penal, a interpretação da lei penal, tranquilo? É o fundamento de validade do direito penal. Então, o que são princípios? São as normas mais genéricas, mais abstratas, desprovidas de densidade semântica, que vão orientar a atuação, a aplicação, a interpretação e a criação das leis penais. Tranquilo? Então, princípios é uma matéria de extrema importância na sua prova. Não vou me delongar nesse conceito de princípios, só saiba, são normas mais genéricas que orientam a atuação e a aplicação do direito penal. Você quer interpretar, você quer entender a lógica do sistema penal, você vai se pautar no quê? Nos princípios do direito penal. São as normas mais genéricas que orientam toda a aplicação e atuação do nosso direito penal. Beleza? Vou me delongar muito em conceito, não. Agora aqui é de extrema importância, que são os conceitos em espécie. Qual que é o nosso primeiro conceito? 2.1.
Perdão, nosso primeiro princípio, né? Perdão. Nosso primeiro princípio. Princípio da legalidade ou reserva legal. Beleza? Princípio da legalidade ou reserva legal. Vamos lá? Primeiro princípio, princípio de extrema importância para a sua prova. Princípio da legalidade ou da reserva legal. 2.1. Vamos lá? Dentro de princípios constitucionais do direito penal, a gente falou conceito, beleza? E agora a gente vai falar princípio da legalidade ou da reserva legal. Nosso primeiro princípio de direito penal. Pois bem, fundamento. De onde que a gente retira esse princípio? A gente retira esse princípio aqui, ó. Fundamento do artigo 1º do Código Penal e do artigo 5º, inciso 39, XX e V da Constituição Federal. Então, qual que é o fundamento desse princípio da legalidade? Artigo 1º do Código Penal e artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Pois bem, o que fala lá no artigo 1º e o que fala no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal? Abre aí o artigo 1º do Código Penal. Abre aí a Constituição Federal e vai lá no artigo 5º, inciso 39. É importante que os senhores manuseiem os códigos, os senhores façam a leitura de lei. Então já aproveita essa oportunidade, tá? Em síntese, os dois artigos dizem praticamente a mesma coisa. Mudam uma palavrinha ou outra, mas eles dizem praticamente a mesma coisa. O que consta do artigo 1º e do 5º 39? Que eles têm praticamente a mesma redação. Diferença mínima entre a redação dos dois. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Então, o que você tem que saber aqui da literalidade da lei, desse princípio da legalidade ou reserva legal? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. É isso que consta lá do artigo 1º do Código Penal e do artigo 5º, inciso 39. Então, vou colocar aqui para vocês, ó, porque eu tenho alguns desdobramentos. Não há crime Só confirmando aqui para ficar a literalidade igualzinho. Só para ficar igualzinho consta lá do artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, só para ficar exatamente igual. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Pois bem, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia, sem anterior cominação legal. É isso que consta lá do artigo 1º do Código Penal e basicamente essa é a mesma redação do artigo 5º 39 da Constituição. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Pois bem, isso aqui é o básico do básico que você tem que saber da legalidade, tá? É a literalidade da lei. Isso aqui é o básico do básico. Tá, professor, o que eu tenho que saber daqui? Pois bem, não há crime sem lei anterior, nem pena sem prévia, sem anterior cominação na lei. Pois bem, quais são as observações aqui que são importantes você consignar no seu caderno? Pois bem, quando a lei falou crime aqui, em verdade, ela queria se referir à infração penal. E a gente vai estudar mais à frente que infração penal é o gênero que possui como espécies os crimes e as contravenções. Então, um aprofundamento que você tem que saber aqui, ó, a literalidade da lei você tem que saber, que é o que consta aí no quadro já, você vai ler o artigo 1º, 5º, 39. O que mais você tem que saber? Que quando lá falou não há crime sem lei, onde está escrito crime, você deve ler
infração penal. E eu já te antecipo, mais à frente eu vou te explicar isso com calma. Infração penal é o gênero e possui como espécie o crime, que é sinônimo de delito, e as contravenções penais. Então, onde está escrito crime, você deve ler, leia-se infração penal. Professor, o que é infração penal? Já te antecipo. Infração penal é o gênero que possui como espécie os crimes e as contravenções. Então, quem não há crime? Não, você deve ler, não há infração penal. Nem crime, nem contravenção. Tranquilo? Infração penal é gênero e possui como espécie os crimes e as contravenções. Então, hoje está crime, você vai ler infração penal. Ou seja, para criar um crime e para criar uma contravenção, precisa de lei. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena. Aqui onde está escrito pena, você deve ler sanção penal. Professor, o que é sanção penal? Sanção penal é o gênero que possui como espécie a pena e a medida de segurança. Então vamos lá, olha, onde está escrito crime, você deve ler infração penal. Pessoal, o que é infração penal? É o gênero que abarca tanto a espécie crime quanto a espécie contravenções. Então, quando falar infração penal, é o gênero que se subdivide em crimes e em contravenções. Quando fala não há crime sem lei, então você deve ler não há infração. Ou seja, para criar crime e para criar contravenção precisa de lei. É só para criar crime que precisa de lei? Não. Tanto para criar crime quanto para criar contravenções. Então, onde está escrito crime, você deve ler infração penal. Pois bem, nem pena sem prévia cominação legal. Onde está escrito pena, você deve ler sanção penal. Professor, o que é sanção penal? É a mesma ideia de infração penal. Sanção penal é a consequência da prática de uma infração penal e é o gênero. Sanção penal se subdivide em pena e em medida de segurança. Então, onde está escrito pena, é só pena? Não. Você deve ler sanção penal, que é o gênero, que a consequência da prática de uma infração penal é a sanção penal. Então, quem comete uma infração merece uma sanção. Essa sanção penal pode vir na modalidade pena ou na modalidade medida de segurança. Sacaram ou não? Então, pena é uma espécie, deveria estar escrita em verdade sanção penal, que é a consequência da prática de uma infração penal. Sanção penal é gênero e possui como espécie a pena e a medida de segurança. Então, onde está a pena, leia-se sanção penal, que é o gênero. Subdivide em pena e medida de segurança. Beleza. Professor, o que mais que a gente pode dar uma aprofundada aqui para me ficar bem no princípio da legalidade? A gente pode aprofundar aqui, ó. Não há crime sem lei. Professor, que lei é essa? Concentra nisso aqui, que isso aqui cai em prova. Aqui, ó, você vai anotar que a lei em sentido estrito. Professor, o que é essa lei em sentido estrito? Quer dizer que só duas leis que vão poder criar crimes. É a tal da lei complementar e a lei ordinária. Professor, então o que quer dizer que a lei aqui, onde está escrito não há crime sem lei, você vai ler, é qualquer lei? Não, é a lei em sentido estrito. O que é essa lei em sentido estrito? Quer dizer que são todas as espécies legais que podem criar crimes? Não, somente a lei complementar e a lei ordinária é que podem criar crimes e trazer as respectivas sanções penais. Então vamos de novo. Quando fala não há crime, onde está escrito crime, você deve ler infração penal, que abarca tanto os crimes quanto as contravenções. Não há crime sem lei. Onde está escrito lei, é qualquer lei? É qualquer espécie normativa? Não. É a lei em sentido estrito. Professor, o que é essa lei em sentido estrito? Só duas espécies legais, só duas espécies normativas é que podem criar crimes. Quais são elas? Só a lei complementar e somente a lei ordinária. Tranquilo? Beleza. Professor, o que você quer me dizer? Eu quero te dizer que quando a sua prova falar assim, ó, lei delegada pode criar crime. É errado.
Medida provisória pode criar crime e combinar penas. Está errado. Tratado internacional pode criar crimes e combinar penas. Está errado. Resolução pode criar crimes e combinar penas. Está errado. Decreto pode criar crimes e combinar penas. Está errado. Professor, o que você está me dizendo? Eu estou te dizendo que é a lei em sentido estrito, lei em sentido reduzido. Somente duas espécies legais podem criar crimes e combinar penas. Quais são elas? Lei complementar e lei ordinária. Então coloca aí no seu caderno, um OBS. Não podem criar crimes e nem combinar penas. 2 pontos. Coloca um OBS aí. Não podem criar crimes nem combinar penas. Então, quais são as espécies legais que normalmente caem em concurso e não pode? Se falar que pode, está errado. Então, não pode criar crimes nem combinar penas. Lei delegada, medida provisória, decreto, resolução, tratado internacionais. São 5 exemplos mais comuns em provas. Então, quando a sua prova falar lei delegada, medida provisória, decreto, resolução, tratado internacional, eles podem criar crimes e combinar penas? É errado. Somente a lei em sentido estrito, que é a lei complementar e a lei ordinária, que podem combinar crimes, que podem criar crimes e combinar penas. Na hora que a sua prova falar que lei delegada, medida provisória, decreto, resolução ou tratado internacional está criando crime e combinando pena, está errado, porque elas não se encaixam no sentido de lei em sentido estrito. Então, não podem criar crimes nem combinar penas. Lei delegada, medida provisória, decreto, resolução, tratado internacional. Tranquilo? Essas 5 não se encaixam no sentido de lei aqui, que é a lei em sentido estrito. Tranquilo? Então, se atente a isso. Lei delegada pode? Não. Medida provisória pode? Não. Resolução pode? Não. Decreto pode? Não. Tratado internacional pode criar crime? Não. É só a lei em sentido estrito. Pela última vez que eu repito, o que é lei em sentido estrito? Fala para mim. Lei complementar e lei ordinária. Então, lei delegada não pode criar crime, medida provisória, decreto, resolução e tratado internacional não podem criar crimes nem combinar penas. Tranquilo? Tem um julgado do STF que, às vezes, para o aluno que está com um estudo um pouco mais aprofundado, que traz uma exceção bem simples a isso. Que ele fala, a medida provisória, quando ela versar sobre direito penal e for benéfica ao réu, ela vai poder dispor sobre direito penal. Então, vamos lá. Tem um julgado do STF que diz, a medida provisória, excepcionalmente, quando ela for benéfica para o réu, ela vai poder dispor sobre direito penal. Então, seria uma exceção. Por quê? Medida provisória é vedada em direito penal. Mas tem um julgado do STF que diz que a medida provisória, quando ela for benéfica para o réu, ela poderá sim ser aplicada ao caso concreto, tá? Cuidado com esse julgado aí, só para você não ter problema. A regra é que medida provisória não pode. Tem um julgado do STF que fala que a medida provisória, quando ela for benéfica para o réu, ela poderá sim ser aplicada ao caso concreto, tá? Só essa exceção. Medida provisória, quando ela for criar crimes e combinar penas? Não. Somente a medida provisória, quando ela for benéfica, em benefício do réu, aí ela poderá ser aplicada, tá? Só essa exceção que vocês têm que saber. Medida provisória, benéfica ao réu, poderá sim ser aplicada. Beleza. Então, repassando, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Observação que deve estar no seu caderno. Primeiro, onde está escrito crime, você deve ler infração penal. Onde está escrito pena, você deve ler sanção penal, tanto pena quanto medida provisória. Onde está escrito lei, que a lei cria o crime e a lei combina a pena, você deve ler lei em sentido estrito. Somente lei complementar e lei ordinária. Não pode dispor, não pode criar crimes e combinar penas. Mais uma vez, anota em seu caderno. Não pode criar crimes nem combinar penas. Lei delegada? Pode? Não. Medida provisória? Não. Decreto? Pode? Não. Resolução? Não. Tratado internacional? Não. Tranquilo? Última observação que eu falei. Medida provisória benéfica ao réu? Pode? Pode. Tem um julgado do STF, é um entendimento do STF nesse sentido. Beleza? Beleza, tá? Então, o que vocês têm que entender da legalidade? A legalidade, ela quer dizer que para uma conduta ser tida enquanto criminosa e a respectiva pena tem que estar prevista em lei. Esse é um princípio quase que autoexplicativo. Por quê? Para uma conduta ser tida como criminosa, ela tem que estar prevista onde? Em lei.
bem como a sua respectiva pena, também tem que estar prevista em lei. Então, para me falar que uma conduta é criminosa, basta costume? Não, a gente precisa de lei, é lei em sentido estrito, criando aquela conduta, rotulando aquela conduta enquanto criminosa e trazendo a respectiva sanção penal, a respectiva pena. Pois bem, princípio da legalidade ou reserva legal, o que quer dizer? Que para uma conduta ser rotulada enquanto criminosa, ela deve estar prevista em lei, assim como a sua respectiva sanção. Mais uma vez, somente a lei que vai criar o crime e trazer a respectiva pena, tá? Beleza? Então, legalidade ou reserva legal quer dizer que a lei cria o crime e comina e traz a sua respectiva pena, tá? Lei, qualquer lei? Não, lei em sentido estrito. Pois bem, tranquilo. Era isso que eu tinha para falar com vocês aqui na literalidade da lei. Legalidade ou reserva legal, bem tranquilo. A lei cria o crime e a lei traz a respectiva sanção penal, a respectiva pena. Costume cria crime? Já vou te antecipar que não, costume não é lei, né? E a gente ainda viu que é a lei em sentido estrito, tá? Então anota, legalidade e reserva legal. A lei cria o crime e a lei traz a respectiva sanção penal. Artigo 1º do Código Penal e artigo 5º, 39 da Constituição, com esses aprofundamentos que a gente colocou no quadro para você. Tranquilo? Beleza. Vamos lá, copia aí. Quem não copiou, se precisar, pausa o vídeo que eu vou apagar, para a gente colocar os desdobramentos da legalidade. Pois bem, dentro da legalidade, ela tem alguns desdobramentos. Gente, continuando, tá? Eu só estou apagando aqui porque meu espaço no quadro é pequeno, tá? Então, embaixo, ainda dentro de princípio da legalidade, tá? A gente está dentro de princípio da legalidade, eu só apaguei aqui porque meu espaço aqui é pequeno, tá? Então, aí no seu caderno, a gente ainda está falando de legalidade, tá? Você anotou o artigo 1º, 5º, 39, anotou os desdobramentos da legalidade, anotou aquelas consignações, observações que eu fiz quanto à lei, quanto à pena e tal. E embaixo você vai colocar assim, ó, desdobramentos ainda dentro do princípio da legalidade. A gente não mudou o tópico, não. Desdobramentos do princípio da legalidade ou da reserva legal. Quais são os desdobramentos? Então, ainda dentro de legalidade. A gente não mudou esse tópico, não. Dentro do princípio da legalidade ou reserva legal, a gente vai colocar, desdobramentos do princípio da legalidade ou da reserva legal. Primeiro desdobramento que você vai colocar aí, ainda dentro, tá? Aqui desse assunto. A lei deve ser dentro da legalidade, primeiro desdobramento. A lei deve ser escrita. Professor, o que quer dizer esse a lei deve ser escrita? Daqui você vai tirar que há essa observação extremamente importante. Costume não cria crime, tá? Então, dentro do desdobramento, a lei deve ser escrita, você vai colocar a seguinte observação. Costume não cria crime. Gente, costume não cria crime, já vou colocar aqui entre parênteses para você. Nem revoga crime. Professor, o que você está me dizendo? Eu estou a lhe dizer que é a lei que cria o crime e traz a respectiva sanção. Costume não cria crime, nem revoga crime. Tranquilo? Por quê? Porque o princípio da legalidade falou, é a lei em sentido estrito que vai rotular, que vai criar a conduta criminosa e vai trazer a respectiva sanção. Então, desdobramento da legalidade. A lei deve ser o quê? Escrita, até por uma questão de segurança jurídica. Então, a lei tem que ser escrita. O que você tem que saber desse desdobramento? Costume não cria crime, nem revoga crime. Tranquilo? Costume não cria crime, nem revoga crime. Quem cria crime? Já te disse, a lei. Quem revoga crime? A lei. Então, na hora que a sua prova te falar, costume não cria crime por violar o princípio da legalidade. Tá certo. Por que costume não cria crime? Porque o princípio da legalidade diz que somente a lei cria crime. Então, desdobramento da legalidade. A lei deve ser escrita. O que isso quer dizer? Costume não cria nem revoga crime. Quem cria crime traz a respectiva pena e revoga crime, a respectiva pena é a lei. Lei cria crime, lei revoga crime. Mais uma vez, costume não cria nem revoga crime. Tranquilo?
Por quê, professor? Se o costume criar um crime, ele está violando de maneira direta o princípio da legalidade, tá? Porque o princípio da legalidade diz, a lei cria crime. Então, costume, em contrapartida, não cria nem revoga crime. Beleza? Tá. Professor, aqui dentro, ainda queria que vocês colocassem, dentro aqui da lei deve ser escrita, o que consta no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Professor, o que consta aí? Quem está com o vadimeco aberto, dá uma olhada lá e consigna no seu caderno. Aqui dentro a lei deve ser escrita, costume não cria crime nem revoga pena. Eu queria que vocês anotassem do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que lá fala assim, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o que o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal está dizendo? Ninguém, nenhuma pessoa será obrigada a fazer algo ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, é a lei que vai trazer os comportamentos obrigatórios, tranquilo? Se não há lei, você não é obrigado a fazer, tranquilo? Quem pode te obrigar a fazer algo ou deixar de fazer algo é somente a lei. Professor, e se não há lei? Se não há lei, você não é obrigado a fazer, tranquilo? Porque a Constituição diz, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Copia aí, tá? Artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Só um minutinho. Beleza, vamos lá. Artigo 5º, inciso 2, o que vai colocar? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Beleza. Tá. Professor, a gente já falou, a lei deve ser escrita, costume não cria crime, nem revoga crime. Já entendi isso, quem cria crime é a lei. Tá, você já entendeu isso, é um desdobramento da legalidade. A lei deve ser escrita, costume não cria crime, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Professor, já entendi isso, a lei que me obriga, se não tem lei, vai vigorar a minha autonomia da vontade, eu vou fazer se eu quiser. Quem me obriga a fazer é somente a lei, já entendi, tá. Você pode estar se perguntando, para que serve o costume então? Costume não serve para nada? Não, também não é assim. Costume não cria crime, nem traz pena, nem revoga crime, mas costume ele serve sim para alguma coisa. Qual que é então a utilidade do costume no direito penal? Você pode colocar aí, ó, OBS. Para que serve costume? O costume, ele vai auxiliar. Ele auxilia na interpretação da lei penal. Então, o costume, ele vai auxiliar na interpretação da lei penal. Tá? Então, para que o costume serve? Aí, ó, o costume serve para alguma coisa? Serve. Ah, pessoal, ele não cria crime, nem revoga crime. Beleza, sim, mas ele serve para alguma coisa? Serve. Ó, a primeira função do costume aí, ó, ele auxilia na interpretação da lei penal. Por exemplo, se você for lá no artigo 155 do Código Penal, deixa eu só ver aqui, 155, parágrafo 1º do Código Penal. Lá fala que se o crime for praticado durante o repouso noturno, a pena vai ser aumentada. Professor, para que o costume serve? Ele serve para te ajudar a interpretar, a entender o conteúdo daquilo que está consignado na lei. Por exemplo, você vai aferir se estava ou não determinada localidade em situação de repouso, nessa situação do dito repouso noturno, de acordo com os costumes daquela localidade. Por exemplo, uma cidade pacata do interior, que o pessoal vive muito da atividade rural, agropastoril, que o pessoal tem uma rotina de dormir mais cedo, mas em contrapartida, acordam bem mais cedo, 4h30, 5 horas da manhã, o pessoal já está acordado, mas em contrapartida dormem bem mais cedo, 8 horas a cidade já está numa situação de repouso, 7h30, 8 horas. Tá, o que eu quero te dizer? Numa cidade interiorana, igual a cidade que eu estou dizendo, uma cidade pequena do interior, em que a população tem esse hábito de se recolher, 7h30, 8 horas já está todo mundo recolhido em situação de repouso, mas em contrapartida, às 5 horas da manhã já está todo mundo de pé. Então, se ocorrer um furto lá durante as 9 horas da noite, às 8h30 da noite, pode incidir essa causa de aumento de pena de o furto, perdão, tá? De o furto, se eu falei roubo, me perdoe, de o furto ter sido praticado durante o repouso noturno, tá? Agora, num grande centro, numa cidade extremamente movimentada,
pode ser que às 8h30 da noite, às 8 horas da noite, não se configure situação de repouso. Então, para que o costume serve? Ele serve para você interpretar o tipo penal, para você interpretar a lei penal da maneira mais adequada, para você extrair o conteúdo dela da maneira mais assertiva. Tranquilo? Então, para que o costume serve? Para te auxiliar na interpretação da lei penal. Lembra lá? Artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal, que traz uma causa de aumento de pena quando o furto for praticado em situação de repouso noturno. Situação de repouso noturno pode variar de uma localidade para outra, ainda mais num país com dimensões tão extensas quanto o Brasil. Tranquilo? Então ele auxilia na interpretação. Professor, para que mais que os costumes servem? Servem para mais alguma coisa? Servem. O costume, ele atua na criação de causas supralegais de exclusão da ilicitude um pouco embaixo e da culpabilidade. Professor, ficou ruim para ler, vou ditar para você, tá? Realmente aqui ficou na parte inferior do quadro. Pode ter ficado ruim para ler. Tá, primeira função do costume, aqui ó, é sobre essa aqui. Costume auxilia na interpretação da lei penal. Lembra do repouso noturno, artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. Beleza? Tá. Outra função do costume. Costume atua na criação de causas supralegais de exclusão da ilicitude e da culpabilidade. Então, o costume, ele pode criar causas supralegais. Supralegais por quê? Porque não está contido na lei de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Então, os costumes eles vão servir na interpretação e na criação de causas supralegais. Senhor, o que é supralegal? É aquilo que não está contido na lei. De causas supralegais de exclusão da ilicitude e da culpabilidade. Tranquilo? É isso que você tem que saber dentro de a lei, deve ser escrita. Beleza. Vamos lá. Copia aí. Primeiro desdobramento foi. Segundo desdobramento, B, aqui ainda dentro da legalidade. A lei deve ser anterior. Aqui a gente vai tirar outro princípio extremamente importante. O que é isso? A lei deve ser anterior. Gente, seguinte, o que estava escrito lá? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Então, o que a gente está te falando? O que é esse segundo desdobramento aqui que a lei deve ser anterior? Daqui a gente vai tirar um outro princípio que cai muito em prova, que é o princípio da anterioridade. O que esse princípio vai nos dizer? Vai dizer que, copie no seu caderno, a lei que cria a lei que cria o crime e comina a respectiva sanção, a respectiva pena, deve ser anterior à prática do fato criminoso. Então, vamos lá? A lei que cria o crime e comina a pena, ela deve ser anterior à prática do fato criminoso. Mais uma vez, a lei que cria o crime e comina e traz a respectiva pena, ela deve ser anterior à prática do fato delituoso. Ou seja, a lei que vai falar que aquela conduta ela é criminosa e vai trazer a respectiva pena, ela tem que vir antes da prática do fato delituoso. Tranquilo? Da lei deve ser anterior, daqui a gente tira o princípio do quê? Princípio da anterioridade. Professor, mais uma vez, o que é esse princípio da anterioridade que eu ainda não peguei? Anterioridade. Tá. Princípio da anterioridade. Dentro da lei deve ser anterior, você vai tirar qual princípio? Princípio da anterioridade. Professor, o que esse princípio quer dizer? Que a lei que cria o crime, a lei que cria o crime e traz a respectiva pena, ela deve ser anterior à prática do fato delituoso. Mais uma vez, para quem está anotando. A lei que cria o crime, isso é o conceito, princípio da anterioridade, tá? Desdobramento. Lei deve ser escrita, a gente cria o princípio da anterioridade deste desdobramento. O que esse princípio da anterioridade vai nos dizer? A lei que cria o crime e traz a respectiva pena, ela deve ser
anterior à prática do fato delituoso. Vou montar um esqueminha aqui para ver se te ajuda. Essa linha do tempo para te auxiliar. Vamos lá entender o princípio da anterioridade. Beleza. Isso aqui é uma linhazinha do tempo, para você entender. O que eu já te disse? A lei que cria o crime e comina a pena, ela deve ser anterior à prática do fato. Esse é o princípio da anterioridade, que é um desdobramento do princípio da legalidade. Pois bem, então vamos ver se aqui te ajuda. A lei que rotulou o fato criminoso veio nessa data aqui, vamos supor que foi em 2009. Em 2009, a lei rotulou o fato enquanto criminoso. Pois bem, para você entender a anterioridade. Tá. Se o indivíduo praticar essa conduta aqui, ela vai ser tida como criminosa? Não, porque a lei que rotulou ela enquanto criminosa, vamos supor que ele praticou ela aqui em 2007, tá? Só para a gente pôr em anos, esse facilita. O indivíduo praticou a conduta em 2007. A lei que falou que essa conduta era criminosa foi só quando? Em 2009. O que a anterioridade fala? A lei que cria o crime e comina a pena deve ser anterior à prática do fato delituoso. Então, esse indivíduo que praticou essa conduta aqui em 2007, antes da lei, ele vai responder por algum crime? Não, porque essa conduta não era criminosa. Agora, concentra. Ele vem e pratica essa mesma conduta aqui em 2008. Praticou conduta criminosa? Não. Ele vem e pratica essa mesma conduta aqui em 2010. Concentra agora. Ó, a anterioridade fala: a lei que cria a conduta enquanto criminosa deve ser anterior à prática do fato. A lei que rotulou a conduta enquanto criminosa é de 2009, ela é anterior à prática do fato, que agora o cara praticou o fato em 2010. Entenderam? Então o que você tem que olhar? Ó, princípio da anterioridade. A lei que rotula a conduta enquanto criminosa, ela deve vir antes da prática do fato delituoso. Entendeu? Anterior. A lei deve ser anterior à prática do fato delituoso. Sacaram? Então a lei que cria o crime e comina a pena deve vir antes da prática do fato delituoso. Só para você lembrar aqui, ó, aqui ele responde por algum crime? Pelo menos por esse dessa lei, não. Aqui, não. E agora, se ele cometer essa mesma conduta em 2010? Aí ele responde. Por quê? A lei que criou a conduta enquanto criminosa veio antes da prática do fato delituoso, que ele praticou esse fato agora em 2010, então ele responde por esse crime. Pegou aí ou não? Princípio da anterioridade. Bem tranquilo, tá? Pois bem, a lei deve ser anterior. Beleza. Nosso próximo desdobramento. C. A lei penal deve ser certa. Professor, o que é isso? A lei penal deve ser certa. Daqui, já vou te antecipar, a gente vai tirar um outro princípio do direito penal, que é o princípio da taxatividade. Pô, professor, dentro de princípio da legalidade, princípio da taxatividade, perdão, perdi aqui enquanto eu escrevi, tá. Dentro do princípio da legalidade, olha para você ver, dentro do princípio da legalidade, a gente já tirou o princípio da anterioridade e agora outro desdobramento da legalidade, que a lei deve ser o quê? Certa, a gente tira agora o princípio da taxatividade. Pois bem, o que esse princípio da taxatividade vai nos dizer? Ele vai nos dizer o seguinte: a lei deve rotular a conduta criminosa de maneira clara, precisa e determinada. É vedado, é proibido a criação de tipos penais abertos ou indeterminados, de maneira que o indivíduo ele não saiba quando ele está atuando na legalidade ou quando ele está praticando a conduta criminosa. Professor, melhores para mim. Seguinte, a lei penal deve ser certa. Daí decorre qual o princípio? Da taxatividade. O que esse princípio da taxatividade vai nos dizer? Coloca aí. A lei penal deve rotular a conduta criminosa de maneira clara, precisa e determinada. É proibido a criação de tipos penais vagos e indeterminados. Então, taxatividade. A lei penal deve rotular a conduta que é criminosa de maneira clara, precisa e determinada. É vedado, é proibido a criação de tipos penais vagos, abertos, indeterminados, em que a conduta criminosa seja descrita de maneira tão genérica que o indivíduo ele não sabe quando ele está praticando o crime ou quando ele está atuando de maneira legal. Então, o princípio da taxatividade vai nos dizer: a lei penal deve ser
clara, certa, determinada. É proibida a criação de tipos penais vagos, indeterminados e abertos. Tranquilo? O indivíduo tem que ler a conduta que é tida enquanto criminosa e conseguir compreender qual que é a conduta que se está incriminando. Ele não pode ter um tipo extremamente aberto de maneira que ele não saiba quando ele está cometendo o crime, quando ele está atuando na legalidade. Tá? Conceitinho para vocês é que não pode haver normas penais com expressões amplas, vagas e indeterminadas. Tá? A conduta criminosa deve ser rotulada de maneira certa, clara e determinada. Não pode tipo penal com expressões vagas, abertas e indeterminadas. Tá? Daí, princípio da taxatividade. Nosso último desdobramento aqui. A lei deve ser estrita. Daqui, a gente vai tirar basicamente este desdobramento. É vedado o uso da analogia em malam partem em direito penal. É vedado, é proibido o uso da analogia in malam partem. Gente, o que é essa analogia in malam partem? É a analogia prejudicial para o réu. Então, já conseguindo em seu caderno, a lei deve ser estrita. O que você tem que saber deste desdobramento? A lei deve ser estrita. É vedado. O que é vedado? É proibido o uso da analogia in malam partem, ou analogia em prejuízo do réu em direito penal, tá? Por quê? Porque a lei que cria o crime é a lei em sentido estrito, é a lei complementar e a lei ordinária. Não se pode ficar utilizando dessa técnica da analogia, que é uma técnica de integração, para você pegar uma situação que não é rotulada enquanto criminosa e você aplicar uma lei que dispõe sobre uma situação semelhante àquele fato que não é criminoso. Pois bem, nesse momento eu quero que vocês entendam. É vedado, é proibido o uso da analogia in malam partem ou em prejuízo do réu em direito penal. Já antecipo. Para as pessoas que já estão mais adiantadas no estudo, não ficar em dúvida e não ficar aí inquieto em casa. É admitido o uso da analogia in bonam partem ou em benefício do réu. Esse pode. Qual que não pode? É vedado, é proibido o uso da analogia in malam partem, em prejuízo do réu, a analogia incriminadora. Essa é vedada, essa é proibida, essa não pode. Já, por outro lado, a analogia in bonam partem, em benefício do réu, essa analogia é admitida em direito penal. Então, conseguindo aí, até anota aqui, eu vou explicar isso mais à frente com mais calma, mas já pode conseguir aí. É vedado o uso da analogia incriminadora, o uso da analogia in malam partem em direito penal. Essa não pode. Põe um OBS aí embaixo. O uso da analogia in bonam partem ou em benefício do réu é admitida em direito penal. Tranquilo? Observação. O uso da analogia in bonam partem ou em benefício do réu é admitida em direito penal. Para quem não está sabendo como que escreve, assim, ó, in bonam partem, tá? Essa analogia, in bonam partem ou em benefício do réu, ela é admitida em direito penal? Sim, essa é admitida em direito penal. A analogia in malam partem, ou analogia incriminadora ou em prejuízo do réu, não é admitida, tendo em conta o princípio da legalidade, beleza? Conseguindo isso aí no seu caderno, vamos lá. Notou? In bonam partem pode, in malam partem pode? Não, porque fere o princípio da legalidade, tranquilo? Isso era o que você tinha que saber do princípio da legalidade, beleza? Com isso, acredito que você não vai errar qualquer questão sobre o princípio da legalidade ou reserva legal, tá? Então, princípio da legalidade ou reserva legal, encerramos. O que eu quero que você saiba? Artigo 1º do Código Penal, artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Daí a gente tirou desdobramentos. A lei deve ser escrita. Costume não cria crime, nem revoga crime. Quem cria crime? A lei. A lei deve ser escrita,
A lei deve ser o quê? Anterior. A lei que rotula a conduta enquanto criminosa deve vir antes da prática do fato criminoso. A gente tirou qual princípio? Da anterioridade. Depois a gente falou, a lei deve ser escrita, a lei deve ser anterior e a lei deve ser o quê? Certa. O que é a lei ser certa? A lei ser certa vai nos dizer que é proibido, é vedado a criação de tipos penais abertos, vagos, com expressões indeterminadas. O tipo penal deve rotular de maneira clara, precisa e determinada qual conduta que é tida enquanto criminosa. A lei penal deve ser certa, ela deve ser taxativa, beleza? E por fim a gente falou que a lei penal deve ser estrita. O que é isso? É vedado, é proibido o uso da analogia in malam partem em direito penal. Eu falei, consigna, analogia in bonam partem ou em benefício do réu é admitido. Qual que é proibida? Analogia in malam partem ou incriminadora. Beleza? Princípio da legalidade ou reserva legal, era isso que eu queria falar com os senhores.